Bom, vamos trazer aqui uns comentários do pessoal do Linha de Passe sobre a vitória do Palmeiras em cima do Santos, né? Inclusive tem uma fala aí interessante no final do André Kfouri sobre as possibilidades do Abel com esse meio-campo, com as opções que ele tem no meio-campo hoje. E aí, né, fica claro a importância de contra-ataque, não é frescura, né? Aí você tem o Richard Rios da última janela e tem o Aníbal Moreno dessa janela, mais o Zé Rafael que já tava, mais o Fabinho, mais o Gabriel Menino, mais o Rafael Veiga, mais todas as opções que a gente tem no meio, hoje faz com que o Palmeiras tenha possibilidades incríveis no meio campo. E a gente vai ver alguns comentários sobre isso, sobre a vitória. E fica realmente a lição, né, para quem gere o clube hoje. É importante esses investimentos, porque a gente vê que dá retorno praticamente de imediato quando os caras começam a jogar bola. Beleza? Já deixa a sua inscrição no like, seu comentário é muito importante, ajuda demais. Batemos aí 252 mil inscritos no canal, né? Ainda em janeiro, ó, queria bater 250, já estamos para 252. Então, eu conto com vocês pra gente correr atrás dos 260 e logo 300 mil inscritos. Beleza? Então, conto com vocês. Bora aí pro vídeo. Boa noite aqui para os meus companheiros, vamos nessa, começando com o André Kfouri, porque eu estou ansiosa para ouvir o seu destaque. Oi, Dani, tudo bem? Não tínhamos nos encontrado, feliz 2024. É verdade. Uma ótima noite aos colegas e ao pessoal em casa. O Palmeiras, que venceu o Santos no Clássico no Campeonato Estadual hoje, é um caso completamente diferente de todos no futebol brasileiro. Uma coisa mais ou menos europeia, sem nenhum exagero, porque é mais uma temporada que começa com a mesma comissão técnica, basicamente o mesmo núcleo de jogadores, tentativas de qualificação do elenco e com um técnico que já se provou, que já mostrou que sabe levar esse clube a mais glórias a cada ano que se inicia. E desse modo não adianta a gente ficar prestando atenção com muita lupa, por exemplo, vamos falar da atuação do Palmeiras hoje contra o Santos, dizer o que o Palmeiras fez de bom, de nem tão bom. Mas pouco importa o que acontece no campeonato estadual até as fases decisivas, porque o Palmeiras pode até ganhar de novo esse troféu, mas não é por ele que um time que tem esse contexto de organização se mede a cada ano que começa. A gente vai falar também de Flaco Lopes especificamente, né? Prof jogando hoje de novo, o Abel começando o time com 3 zagueiros. Quero ouvir você sobre essa partida, Prof. Boa noite. É isso, Dani. Boa noite, companheiros. André falou do Palmeiras, eu vou destacar esse brioso Santos. Um Santos com 13 jogadores novos, como a gente tinha antecipado aí nos nossos palpites no F360, em que todo mundo, aliás, colocou 2-1 para o Palmeiras. É um Santos que melhorou, mas ainda insuficiente para vencer todo um trabalho aplicado que o André acabou de destacar, né? O Palmeiras está anos-luz à frente dos outros, em trabalho desenvolvido, e isso aparece, principalmente no começo de temporada, em que todo mundo se iguala, mas alguns são menos iguais que os outros. É o caso do Palmeiras. Breiler Pires, tudo bem com você? Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Palmeiras que venceu hoje, muito também por sua consistência, pela forma como está acostumado a jogar com o Abel, num estágio mais avançado que a equipe do Carille, mas também, novamente, pelo destaque individual do Veiga, 4 gols em 3 jogos, um grande início de temporada. Já dá para dizer que o Palmeiras depende cada vez mais do Veiga, e o Veiga tem dado conta do recado. Em bola parada ainda é uma alternativa, e o Palmeiras apostou muito nisso no primeiro tempo. Então o Veiga como grande nome do Palmeiras na temporada, esperado pelo grande jogador que é, mas de certa forma ressaltando cada vez mais a importância que ele tem para esse time. Pedro Ivo Almeida, para te dar uma boa noite, a gente começar aqui efetivamente o nosso debate, vou pegar o gancho do André, assim, do quanto vale um campeonato estadual, se não por ele próprio, talvez valha por motivos diferentes para esses dois times específicos, né, Palmeiras e Santos. O Santos em remontagem tem a primeira derrota, mas se entende, acho que quem torce ao Santos vendo que há uma evolução na temporada, e do lado do Palmeiras, talvez uma montagem pensando em Supercopa, uma mudança pensando em Supercopa, ou não chega a tanto? É mais um teste para se olhar uma temporada como um todo? Tudo bem, Dani? Beijo para você, André Breiler, o professor fã de esporte com a gente. Eu, particularmente, ainda fico um pouco mais cético, assim, um pouco com o pé um pouco mais no freio para falar de evolução do Santos. O Santos jogou contra o Botafogo,
Ribeirão Preto, o Santos jogou contra a Ponte, e hoje o Santos jogou contra um time que você pode tentar medir alguma coisa do que é desempenho, ainda que seja só o terceiro jogo na temporada. E no primeiro tempo o Santos não jogou. O Santos optou por não jogar. Ele entra com uma formação muito para tentar brecar um corredor central do Palmeiras, onde em alguns momentos esse time do Palmeiras é perigoso em outros jogos, empurra o jogo do Palmeiras para lateral e não consegue segurar esse jogo do Palmeiras pelas laterais. O Palmeiras poderia ter feito gols no primeiro tempo, já poderia ter feito gols, e quando faz o gol no início do segundo tempo, ele obriga o Santos a jogar. E aí se vê muito pouco do Santos. Porque quando sai daquela zona ali, o Santos parecia que só queria se defender, evitar uma derrota fora de casa. Ainda nesse processo todo que o Celso falou, eu acho que a gente tem que levar em conta. É muita peça nova, é uma outra dinâmica. É o Santos começando uma temporada que nunca começou na sua história, que é uma temporada de Série B. Nada mais importa do que subir, não é o resultado de hoje. O que interessa para o Santos, em primeiro lugar, esse ano é subir. Claro. Se possível, subir bem. Depois a gente vai analisar se ganhou o primeiro clássico. Depois. Só que para hoje era o Santos que não queria exatamente muito jogar. Fecha ali o meio campo com 3 homens, joga o Palmeiras para lateral. O Palmeiras cede muito ao Palmeiras no primeiro tempo, continua cedendo no segundo tempo, toma 2 gols e aí começa a partir para um jogo. Acho que o gol nasce muito também de um erro. Acho que o Gustavo Gomes, que vinha tentando se recuperar, acho que ele tem problemas nos últimos meses, vinha tentando se recuperar, acaba falhando. O Santos aproveita, acelera. Tem o Aderlan, tem o Casares, tem o Otero, sai um gol. E o jogo fica 2-1 e parece que ele trava num cenário que é um Palmeiras tentando acelerar numa boa. O Santos, quando precisa apresentar um volume, uma criação, é o terceiro jogo fora da temporada, claro. É normal, mas ainda não apresenta. Uma remontagem, acho que eu vi um Santos organizado, por isso eu penso no... Eu acho que isso é o mais importante. O termo é esse, não organizado. Não tinha como ser muito mais do que isso. Não dá também para pesar a mão porque perdeu um clássico. Só que evolução, acho que é um termo que talvez a gente vai usar um pouco mais para frente, em termos de competitividade, em termos de como esse elenco vai, sabe, receber uma derrota num clássico como algo normal ou não. Acho que a torcida não quer normalizar, mas o que é o Palmeiras dentro do Allianz hoje, com todo esse trabalho que o André já falou, que é quase que europeu, de mesmas peças, mesmos jogadores. E sobre o lado do Palmeiras, eu acho que o Abel ainda está tentando encaixar, entender onde é que funciona, as lacunas que ele tem, mas tem uma Supercopa domingo que vem. E é melhor ganhar um clássico uma semana antes do que você se ver num tropeço contra um time que acabou de ser rebaixado para a Série B, apesar da sua grandeza. Valeu por isso, valeu por uma situação também Flaco podendo. Sim. E confirmar, né? O Veiga, quando a coisa parece que não ia funcionar, que você precisa destravar um corredor central, uma bola levantada, a bola vem sendo muito levantada e não entrava. Levanta a bola, escorre, ela sobra para o Veiga ali na frente da área, você lembra que você tem um cara que destrava jogos, destrava o placar, abre caminho para você. Isso é o que fica para esse Palmeiras. De resto, acho que talvez seja tudo muito precipitado. Agora, a impressão que se dá é que você começa a assistir a um jogo com algo muito claro. É um Palmeiras que vai tentar fazer o resultado e é um Santos que vai tentar não tomar o resultado. O cenário foi esse. E aí, para ser justo, não pegar pesado, é um Santos que compete. Um Santos que tentou em algum momento dificultar, conseguiu em alguns momentos, em outros não, quando teve que sair para o jogo, quando tomou 1-0, teve que sair para o jogo, deu o que o Palmeiras gosta, campo. E o Palmeiras com campo no Allianz, aí independentemente de peça, de tempo de trabalho, ele vai te causar algum estrago. Eu acho que eu não esperava tanto, a palavra evolução você tem razão, talvez a gente precise de uma amostragem maior, mas acho que talvez eu não esperasse tanto mais, porque a gente está falando de um time que cai para a Série B pela primeira vez contra um que é favorito em tudo que disputa na temporada. Então, assim, eu vejo até com uma naturalidade que o Santos se feche e não queira jogar e vá no sentido de se defender nesse momento. Vou inverter um pouco o viés, André, te devolver, e aí quero ouvir todos vocês, mas pensando em Supercopa, a formação do Abel de hoje, ela pode ser usada na Supercopa ou alguma peça específica te chama mais atenção pensando no enfrentamento posterior? Não, eu não sei. É claro que ele Abel, está pensando nisso, porque não dá para não pensar, né? Embora ele tenha o conhecimento do elenco vastíssimo e possa escalar o Palmeiras de diferentes formas para qualquer partida. Mas existe um simbolismo, né? Nessa disputa de título, de troféu, especialmente por ser contra o São Paulo. Eu acho que a escalação de hoje é perfeitamente apropriada para uma situação como essa, sem saber se ele colocou esse time em campo hoje, pelo menos de início, para deixar os jogadores cientes de que é com essa escalação que o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo. Mas assim, o Palmeiras fez contratações, hoje o Abel pode fazer algumas mexidas em relação a meio de campo e ataque, por exemplo, que no ano passado ele não podia. Ele pode, não é bem o feitio dele, mas se ele quiser montar um meio de campo essencialmente marcador
ele tem essa possibilidade hoje sem correr o risco que a maioria das outras equipes tem, que é isso desembocar numa dificuldade da bola sair da defesa, chegar com qualidade. Hoje ele tem um problema porque um dos jogadores contratados se machucou. A questão do Endrick ele vai administrar de uma maneira que a gente ainda vai ver. Por exemplo, ele pode fazer do Endrick nesse último período de permanência, né, do Endrick aqui um titular absoluto, aquele cara que vai estar jogando a maior parte do tempo nas ocasiões que são mais relevantes. Ou ele pode continuar tratando o Endrick como um jogador em desenvolvimento, independentemente de ser, entre aspas, um período de despedida dele, quando ele estiver disponível, né? Mantendo a maneira como ele olhou para o Endrick, tirou quando o Endrick começou a ter um pouco mais de irregularidade, entendeu que se tratava, claro, de um jogador especial, diferente dos outros, mas ainda com todas as questões que se abatem sobre jovens que são muito talentosos, e voltou a chamar o Endrick para ser um jogador decisivo na parte final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o que se mostrou uma bela cartada. Alguém vai sempre dizer, mas na Libertadores ele demorou. Pode ser que ele tenha pode ser que ele tenha demorado na Libertadores, né? Mas nenhum treinador só acerta, nenhum treinador só erra. O Abel, do ponto de vista da maneira como ele toca o Palmeiras, acerta muito mais do que erra. Então não vou me surpreender se ele colocar esse time de hoje para jogar com o São Paulo, ou se ele fizer alguma coisa que hoje o elenco do Palmeiras, embora ele ainda não esteja satisfeito, eu acho que nunca estará, ofereça a ele atualmente. O ponto que eu queria falar aí, né, que o André comentou, é dos meias, né? Ele falou, né, se o Abel quiser montar um meio campo super marcador, ele consegue e ainda não perde a qualidade, né? Vamos supor que algum jogo aí o Veiga não tá, que dificilmente o Veiga também não vai ser titular, mas o Veiga tá na seleção, tá suspenso, sei lá. Se colocar Aníbal Moreno, Richard Rios e Zé Rafael, você vai pôr 3 volantes, só que, cara, os três têm qualidade para... E se tiver o Gabriel Menino, por exemplo, também, os 3 têm qualidade, os 4... Até o Fabinho, que o Fabinho é mais 5 mesmo, mas assim, nesse caso... Tô esquecendo da Tuesta ainda, mas vamos falar desses aí especialmente, que são os caras que jogam mais. Esses caras têm qualidade pra jogar no meio. Então, tipo, você tem os 3 volantes quando tiver sem a bola. Com a bola, tanto o Rios, o Aníbal e principalmente o Zé podem chegar à frente. E realmente é isso que eu queria falar. A importância dos reforços, a importância de contratar os caras certos, os caras que o Abel pede, porque o cara pede não é à toa. Ele sabe o que esses jogadores vão proporcionar pra ele, tá ligado? Então isso é um negócio maravilhoso que pode ajudar e muito a gente essa temporada. A gente pega um jogo, por exemplo, contra um Flamengo, contra um Galo, às vezes precisando segurar o resultado, às vezes o Abel querendo fazer mais, jogar de maneira reativa, colocar esses 3, cara, coloca um 4-3-3, 4-3-1-2, né, pra ser mais tatiquês, né, os 4 zagueiros, essa linha de 3 volantes, um Veiga na frente dos 3 e a dupla de ataque ali, o Flaco e o Rony, enfim, quem estiver jogando, porque você vai ter qualidade, né? Tipo, o Veiga não vai estar sozinho na frente dos 3. O Zé Rafael pode fazer dupla de meia com ele, o Rios, o Aníbal, enfim. O que realmente achei interessante esse ponto aí que ele abordou. E sobre o Endrick, cara, eu realmente não sei o que o Abel vai fazer. É foda, porque ele é muito extra classe, ele é muito diferente. Então é um cara que você deixar no banco hoje é complicado. Só que ao mesmo tempo, você vai depender... nas finais do Paulista, eu acho que seria legal ele titular, porque vai acabar o Paulista, né? Se a gente indo, imagino que a gente vá para as finais aí, quarta, semifinal, é aquilo ali, é aquele tiro curto ali. Mas aí depois do Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, você vai colocar o cara, o time volta a depender dele igual dependeu no final do ano passado, depois o cara já vai embora, é complicado. Então talvez o Abel dê uma segurada sim. Mas a gente vai acabar descobrindo isso só quando o Endrick voltar mesmo lá do pré-olímpico, beleza? Bom, comenta o que você acha disso, sobre os meias, sobre o jogo contra o Santos, os pontos em relação ao Santos que eles levantaram a verdade. O Santos é um ano para subir e mesmo assim achei que quando quis jogar ontem até incomodou, né? Ficou o tempo todo sendo meio covarde, bem estilo Carille mesmo, e quando quis jogar até que incomodou. Beleza? Comenta o que você acha, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.